Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Pessoal, hoje será submetido a julgamento Valdivino e Lucas. Essa é a primeira fase do processo, as oitivas de testemunha. Como funciona as oitivas de testemunha? A oitiva de testemunha no tribunal do júri é uma etapa fundamental da fase de julgamento no plenário e tem grande impacto sobre a convicção dos jurados. Aqui estão os principais pontos. Primeiro, ordem da instrução em plenário. A instrução começa com a oitiva de o primeiro ofendido, se possível, segundo, testemunho de acusação, terceiro, testemunho de defesa, quarto, informante, se houver, quinto, esclarecimento de peritos, leitura de laudo, se necessário, sexto, interrogatório do acusado, último ato da instrução. Número de testemunha. Cada parte pode arrolar até 5 testemunhas para a fase do júri, conforme o artigo 422 do CPP. No entanto, o juiz pode limitar esse número caso considere excessivo ou protelatório. A forma de inquirição. O juiz inicia a oitiva com perguntas objetivas e esclarecedoras. Em seguida, o Ministério Público e a Defesa podem formular perguntas diretamente. Sistema do contraditório direto, conforme a reforma de 2008. As perguntas devem ser pertinentes ao juiz, que pode indeferir aquelas que forem impertinentes, capciosas ou repetitivas. As testemunhas são compromissadas. Testemunhas comuns prestam compromisso de dizer a verdade. Informantes, parentes, amigos íntimos ou inimigos não prestam compromisso em seu depoimento. Tem menor valor probatório. Já a presença dos jurados, os jurados acompanham toda a instrução, inclusive depoimentos, para formar sua convicção com base no que for apresentado oralmente em plenário. Importância também da estratégia. A forma como as testemunhas são questionadas pode influenciar profundamente a percepção dos jurados. Por isso, a atuação do advogado ou do promotor durante a oitiva é estratégica e requer preparo técnico e emocional. Então, pessoal, vou deixar aí para vocês agora o vídeo onde será julgado os réus Valdivino e Lucas. Desde já eu te agradeço. Fique agora com o vídeo. Andréia, o seu nome completo? Andréia Ferreira Monteiro. Você era esposa do Lucas, né? Isso, do Elton. Do Elton, isso é o Lucas, perdão. Então, vamos começar as perguntas pelo promotor, doutora Dita. Oi, André, bom dia. Bom dia. Ô, Andréia, nós sabemos que a senhora não estava lá no dia em que o Elton Lucas morreu, mas a senhora estava falando com ele naquele dia e a senhora conhecia o Valdivino e o seu filho Lucas, correto? Correto. Conta pra gente qual que era o relacionamento que o Elton tinha com o Valdivino e com o Lucas. Era tranquilo. Era uma amizade tranquila. Era uma amizade? Isso. Tá. Desde quando eles eram amigos? Desde uns 11 anos que o Lucas, ele falava pra mim, o Elton falava pra mim que ele conhecia desde pequenininho. Desde pequenininho, conhecia? Ele cuidava de carro e aí ele conheceu cuidando, na verdade ele conheceu o Valdivino cuidando de carro. E logo depois ele acabou conhecendo toda a família do Valdivino. Tá. E a senhora chegou a comentar, quando foi ouvida das outras vezes, que eles começaram a ter uma briga por causa dessa questão de cuidar de carro. Por quê? Sim. Porque o Valdivino, por ter ensinado o ofício para o Lucas a cuidar de carro, ter ensinado as práticas, né, de cuidar de carro, ele se achava no direito de querer alguma parte disso, né? E com isso, ele
eu te estimei, então agora você me deve alguma coisa. Como se ele devesse, alguma coisa para o Valdivino. E teve algum problema em relação à situação lá no Santarena? Na Faria Lima? Sim, o Lucas abriu mão do ponto, que até então era do Lucas e do meu cunhado Emerson. Só que o Lucas foi e abriu mão. Ele falou assim, não, já que você quer ficar com o ponto, então você pode ficar com o ponto, porque eu vou caçar um canto para mim trabalhar. E foi aí que ele achou lá na Madre, né? Esse ponto lá na Madre, e aí ele começou a trabalhar lá. Esse ponto na Madre é na Madre Pergianópolis, lá na Boate 2800? Na 2800. Perto da Caixa Econômica? Isso. Na frente da paróquia São Vicente de Paulo? Isso. Tá. E o que aconteceu em relação a isso? A esse novo ponto que o Elton Lucas estava? Quanto tempo ele já estava nesse ponto da Higienópolis? Já fazia uns 4 anos já, naquele ponto, porque tinha fechado a boate lá, né, a danceteria tinha fechado. A Santarena, né? Isso. Não, a 2800. A 2800? Ah, tá. Não estava funcionando por causa, eu acho que reforma, e aí ele parou de trabalhar lá. Aí, quando ele ficou sabendo que ia voltar, que o dono ia inaugurar, ele pegou e voltou a trabalhar lá. Tá. E o Valdivino, onde entra nessa história? Olha, ele se separou da mulher dele. Quando ele se separou da mulher dele, ele manteve contato com o meu marido. A todo momento ele manteve contato, né? E aí ele se separou da esposa dele e aí nós ajudamos ele a arrumar a casa, ele arrumou um canto para ele ficar. Aí o Lucas, ele vendo que o Lucas, né, tava ganhando bem, e o Lucas falando, não, vamos lá, que não sei o quê, eu vou arrumar um serviço para você, até então. Né, o Lucas, na época, tentou ajudar bastante ele, né? Tanto que até tem foto do churrasco que fizeram assim quando ele se mudou, né? O Lucas, a todo momento, foi tentando ajudar ele, porque ele estava sozinho, que a família dele não estava nem aí para ele, que ele estava sozinho. Tanto que, na primeira vez que ele alugou a casa, não tinha nada na casa. Ele estava dormindo na bolsa de fio dele, colado na bolsa de fio dele. E aí nós fomos, arrumamos colchão, arrumamos coberta, tudo para ele ficar o mais confortável possível. Tá, e como começou essa briga lá perto da Madre, que chegou a culminar na morte do Elton Lucas? Então, pelo que o Lucas falava, ele estava trabalhando, o Valdivino estava trabalhando num Lava Rápido como vigador lá desse Lava Rápido. Durante o dia ele trabalhava como lavador desse Lava Rápido e durante a noite ele estava dormindo lá, nesse Lava Rápido. Ele dormia lá rápido. E eu acho que por ele ver o movimento, ver que realmente o Lucas estava ganhando dinheiro lá cuidando de carro, ele se interessou no ponto, mais uma vez, e provavelmente eles devem ter discutido lá na hora, porque foi o que foi passado para mim, que ele, um pouquinho antes ele foi até lá, tinha discutido com o Lucas falou assim que não, que dessa vez ele não iria abrir mão do ponto dele novamente, né? Que ele realmente não ia, porque aquilo ali era um legado para o filho dele, né? Que no caso é meu filho, que era da onde ele ia tirar o pão, o sustento do nosso filho. E ele pegou e eles discutindo, provavelmente ele voltou. Aí foi quando ele voltou, né? E por que o Valdivino estava com o filho, com o Lucas? A senhora sabe? Não, porque nesse dia eu tinha ficado em casa.
Eu não tinha ido para o estacionamento. Entendi. Tá. E o filho do Valdivino, também chama Lucas, né? Era amigo do Elton Lucas? Não chegavam a ser amigos, mas assim, eram bem conhecidos, porque eles, como convivia bastante, já se conheciam desde pequeno. O Lucas sempre convivia com a família. Entendi. Então, assim, o Lucas o Elton conhecia a família dele, do Valdivino, todinho. E me diz uma outra coisa. A senhora estava falando com o Elton Lucas nesse dia por celular, né? Por mensagens. E a senhora comenta que na delegacia, em juízo, que chegou uma hora que acabou a bateria dele e a senhora parou de falar. Quando a senhora estava falando com ele chegou a comentar que o Valdivino foi lá, queria o ponto? Não, ele falou assim, que ele falou assim, ó, aqui já não, o de hoje já não tá bom, porque já discuti aqui e eu acho que eu vou embora. Porque tava chovendo no dia. Tava chovendo bastante. Aí eu falei assim, vem embora. Eu falei pra ele, falei assim, vem embora, você não precisa disso. Vem embora, não fica na chuva, porque ele tinha problema de garganta, então assim, qualquer coisinha que ele pegasse, inflamava a garganta dele. E ele tinha comentado que tinha discutido, só que pra mim era como um cliente. Não era, ele não chegou a entrar em detalhes. Ele só falou que tinha discutido com alguém. Só que ele não falou pra mim que tinha sido com o Valdivino até então. E aí eu peguei e falei assim, não, então pega e vem embora, né? Não tem necessidade de você ficar aí. Ele falou assim, não, vou fazer um dinheirinho aqui pra ver se eu compro a bicicleta do Nico, porque logo depois desse aniversário do Nicolas, né? Ele queria dar de presente a bicicleta pro Nicolas. E aí ele falou assim, não, vou ver se eu faço o dinheiro da bicicleta e vou embora. Entendi. Foi? Aí a senhora não mais conversou depois disso? Não, porque acabou a bateria e aí ele falou assim, ó, minha bateria tá acabando, eu vou lá colocar, vou ver se eu vou lá no bar colocar o celular para carregar e já eu pego para falar com você de novo. Eu falei assim, tá bom. Tá certo. E ele, não consegui mais falar com ele no celular dele depois. Tá bom. O André, eu agradeço bastante, tá? E passa a palavra, excelência. Muito obrigado, excelência. Bom dia, André. Bom dia. André, diga uma coisa para mim. No dia aí, né, que o Elton Lucas faleceu, a senhora sabe se tinha mais alguém com ele ali ou não? Quantas pessoas eles estavam? No estacionamento em que era dele mesmo, só ele. Não tinha nenhum amigo dele próximo ali? Tinha o Robinho, que era o Robson, e tinha o Dininho, que eles chamavam de Dininho. Esse Dininho é o Wellington? Isso. E o que esses dois estavam fazendo lá, a senhora sabe? Também trabalhavam lá, naquela rua, cuidando de carro. Entendi. O Elton Lucas tinha um estilingue? Tinha. A senhora sabe se esse Dininho estava portando o estilingue? Tava porque ele tinha ido caçar durante o dia e quem limpava a bolsa dele era eu, para ele usar de noite para ele ir para o estacionamento. Eu tirava as coisas da bolsa, né, quando ele pescar, e aí eu tirava as coisas da bolsa e limpava a bolsa, colocava o colete e ele ia trabalhar. Só que nesse dia estava chovendo e ele saiu com pressa. Ele falou assim, não, eu vou trabalhar porque vai ter show lá, então assim, eu vou trabalhar. Ele resolveu trabalhar do nada. Daí eu não tinha dado tempo de eu tirar. Eu falei assim, nossa, mas eu nem tirei as coisas de dentro da bolsa. Aí ele falou assim, não, eu vou assim mesmo. Só catou o colete por dentro e foi. Entendi. André, uma última questão.
tinha algum primo do Elton Lucas lá junto no local ou não? Não. Não? Então tá bom. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Senhora, senhor Jurato, minha pergunta? Estou satisfeito também. Pode encerrar. André, obrigado. Está dispensado, tá? Obrigado pela colaboração. Ok, obrigada. Só um pouco. Bom dia. Vamos aproximar isso. Ok. Duarte, seu nome completo? Duarte dos Reis Carbonaro. Duarte, você é parente, amigo, inimigo dos acusados, do Valdivino, ou Lucas, ou a vítima, o Elton Lucas? Não, o Valdivino trabalhou, ele fez alguns trabalhos lá para mim, né? Ficou no Lava Rápido. Certo. Mais amizade? Não, Tipo... não tinha nenhuma amizade. Certo. Então vamos lhe fazer algumas perguntas. Promete nos dizer a verdade. Vamos começar então pelo promotor. Doutor. Bom dia, Jorge. Tudo bem? O senhor é o dono do Lava Rápido, que fica lá ao lado da paróquia São Vicente de Paulo, não é? Isso. Então, o senhor estava comentando agora que o Valdivino chegou a fazer alguns trabalhos lá. Isso. Era há pouco tempo que ele estava lá, né? Tinha uma semana, mais ou menos. Uma semana. Que tipo de serviço ele fazia lá? Ele limpava os carros, Uhum. tinha limpeza dos carros internos, essas coisas. E, Duarte, teve uma situação, nessa situação que ele pediu emprego lá para você. Ele morava na rua. Isso, ele pediu para ficar lá, dormir lá dentro do Lava Rápido? Isso. O senhor permitiu? Eu permiti. O senhor permitiu, tá. Ele era guardador de carro lá na frente? O que eu sei, ele era guardador de carro. Tá lá no... Como chama? Que é no Valentino, ali atrás. Tá lá no outro. Santarém. Isso, Santarém. Na Faria Lima, lá no começo da Faria Lima, né? Isso, foi. Santarém. Isso, então ele era lá na frente da Higienópolis, da Madre Leônia, não, né? Não. E a vítima, o Elton Lucas, ele era guardador lá? Ele guardava carro ali. Fazia De frente a 2800. De frente a 2800. Ele sempre foi barato. Fazia algum tempo já? Tinha tempo já. Fazia tempo já. Porque eu vi eles sempre à noite ali, né? Uhum. Não é que eu tinha contato. Sim, o senhor tinha um estabelecimento lá, então o senhor via a pessoa lá, então o senhor conhecia ele de vista e sabia que ele trabalhava lá. Isso. Trabalhava não, né? Ficava lá na frente da rua, né? Até, tomando o gancho do que eu acabei de falar, ele incomodava. Incomodava não é a palavra incomodava, porque às vezes eles bebiam, né? E, não sei, faziam uso de alguma coisa, não sei. Uhum. Eu nunca presenciei isso aí. Uhum. Aí às vezes eles ficavam brigando ali na frente Entendi. do Lava Rápido. Entendi. E o Valdivino? Só que eu nunca presenciei. Nunca presenciou? O Valdivino briga com ele, não. O senhor sabia que o Valdivino e ele se conheciam? Fiquei sabendo depois. Só depois. Só depois. O senhor ficou sabendo o motivo pelo qual eles brigaram e que culminou na morte do Elton Lucas? Frases que a gente escuta, né? A gente escuta isso muito, e ele já tinha uma rixa lá do Santarém. Então eles tinham uma rixa, essa questão de guardar carro. Isso, questão de dinheiro. Uhum. Aí, isso, eu escutei, né? Eu não sei. Sim, Eu não tenho provas. Não, tudo bem. Não, só isso. Mas tá bom, Sr. Duarte, eu agradeço o senhor, viu? A sua presença de novo, né? Aqui. Passa a palavra, Excelência. Só um minutinho, né? Muito obrigado, Excelência. Bom dia, Duarte.
Dia. Duarte, só para esclarecer, o Valdivino estava posando lá, senhor? Ele pediu o pouso porque ele estava morando na rua. Certo. E ele estava trabalhando lá. Isso, ele fazia o pico ali, a gente fazia. Certo. E o senhor pagava ele por diária? Era diária. Fazia diária, ou às vezes ele falava para mim, ele ficou ali 10 dias, não é que ele ficou muito tempo. Aí às vezes ele me pedia um adiantamento, tá? Certo. À noite, o senhor sabe se ele estava cuidando dos carros ali na frente ou ele dormia? Aquilo que eu lembro, ele dormia lá dentro. Aí se o cara sai para beber, fazer alguma coisa, ele já não. Tá. Ele demonstrava ser uma pessoa agressiva, calma, Muito personalidade. tranquilo. Muito tranquilo. Aliás, que depois que ele entrou, eu tinha vários problemas com pessoas que pegavam os carros e pegavam alguns objetos dentro do carro. E eu falei para ela, fica de olho aí para mim, porque, né, que como eu ia buscar os carros, trazer os carros, aí eu falava para ele, fica de olho se os meninos aí não roubam alguma coisa, porque a gente tinha sábado ali que eu tinha 5, 6 meninos. Ele ficava de olho para mim. Então, Certo. E esse Elton Lucas que ficava cuidando de carro ali? o Elton, eu tive contato com ele mais à noite. Ele ia lá, me pedia para usar o estacionamento, usar o banheiro. Às vezes, porque a gente tinha sábado que a gente ficava ali até as 8 horas. Da noite. Isso, porque tinha uns carros ali da Toca do Bode, né? O pessoal levava, buscava os carros, depois levava. Aí ele já pediu algumas vezes para usar o banheiro ali. Que o nosso contato era esse. E o senhor sabe se ele era de arrumar confusão ali na localidade ou não? Aí eu já não posso nem falar, porque ele era em muitos, né? Ele não era um só, ele tinha 4, 5 numa noite ali. Porque... E os 4 ou 5 cuidando de carro. Né? E apesar que hoje a Caixa Econômica fechou aquilo lá, né? Após o crime, né? Porque foi lá. Eles fecharam aquele portão lá, colocaram um portão lá. Sim. Então, além do Elton Lucas, tinha ali mais uns 3, 4 que também cuidavam. Tinha O sistema deles ali, se eles tinham até hoje, se você vai ali no Bela Suíça, é porque eu moro ali perto. A gente vê eles ali, que é muitos ali à noite. Tá. De frente à Toca do Bode. O senhor não sabe se ali tem uma hierarquia, entre aspas, patrão, ou se cada um o que receber aqui, o sistema, o senhor não sabe como é que funciona. Não, isso aí já não. Tá. Estou satisfeito, senhor Duarte, muito obrigado. Senhor Jonathan, uma pergunta? Senhor, gostaria de saber se a testemunha sabe de ouvir falar, se ele pousava lá na barraca, ou se ele via ou acompanhava com a câmera, se ele realmente, se o Valdivino realmente pousava na barraca. O Valdivino pousava lá na barraca mesmo? Pousava lá. Como é que você sabia? Tipo, ele contava? Você chegou lá? Ele contava, teve outros meninos que também trabalhavam com a gente lá, ficava lá dentro. Que confirmava que ele Porque ficava o lá. acordo mesmo era ele ficar lá dentro. Porque ele falava que não tinha onde morar, falava, olha, eu vou, né? Você fica aqui dentro, porque eu estava em sistema de construção desse lá. Né? Tinha muito material de construção ali dentro, tal, as coisas do carro, às vezes deixava o carro lá. E ele ficava também, né? Certo. Estou satisfeito, então, vamos encerrar. Duarte, muito obrigado. Está dispensado, tá? Obrigado pela ajuda. Fica aqui só.
bem próximo do microfone. Eu disse, depois pega esquisito também lá, tá? Nome completo do senhor? Harold Vinícius Lagos Dutra. O senhor é parente, amigo ou inimigo do seu Valdivino, do Lucas ou do falecido Elton Lucas? Eu sou tio do Lucas. Certo. Então tá, vamos ouvir então como informante, começando pelo defensor, então. Muito obrigado, excelência. Bom dia, senhor Harold. Tudo bem? Tudo bom. Harold, o senhor sabe do que o Lucas está sendo acusado aqui, né? Sim. Com relação desse dia, o senhor estava junto? O senhor presenciou alguma coisa? Não. O senhor sabe se havia algum problema anterior envolvendo o Valdivino, esse Elton Lucas que faleceu e o Lucas que está aqui presente? Também não. O senhor é tio do Lucas aqui, né? Isso, estou casado com a tia dele. Certo. O que o senhor pode dizer a respeito do Lucas enquanto cidadão? Um menino bom. Trabalhava comigo até antes da pandemia, né? Quieto, bom, trabalha tudo. O senhor trabalhava fazendo o quê? Eu trabalho com construção civil. Certo. E ele trabalhava auxiliando o senhor lá? Eu fazia pequenos serviços, né, nos conjuntos, eu trabalhava no pedreiro, eu trabalho ainda, e ele até na pandemia me ajudava. O senhor sabe dizer se ele é uma pessoa tranquila, se ele é estourado, esquentado, pequeno? Não, até o momento que a gente trabalha junto, todo o tempo que ele é um menino sossegado, bom, quieto. Certo. E o Valdivino, o senhor conheceu? O Valdivino a gente conviveu muito pouco, né? Eu ia muito pouco na casa dele, mas é gente boa também, trabalhador. Sobre o Elton Lucas, o senhor não pode dizer nada, o senhor não sabe nem quem é. Eu não posso dizer nada que eu não conheço, não. Então tá. Estou satisfeito, excelência, muito bem. Uma pergunta só. O senhor tem conhecimento se o Lucas, às vezes, ia com o pai dele para cuidar de carro na rua? Não. Não tem conhecimento? Não. Tá certo, sem mais. Senhoras e senhores jurados, foi satisfeito também. Se não está dispensado, pode sair. Pode acompanhar ali. Obrigado, tá? Tem de novo, vamos ver lá. O nome completo da senhora? Edneia da Conceição. A senhora é mãe do Lucas, né? Sim. Então tá, vamos ouvir como informante. Então, começando pelo defensor. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Edneia. Bom dia. Dona Edneia, a senhora sabe do que o filho da senhora está sendo acusado, né? Sim. Juntamente com o Valdivino, hoje vamos julgar só o Lucas, mas é uma acusação que recai sobre ambos. O que a senhora pode dizer? A senhora presenciou alguma coisa do dia dos fatos lá ou não? Dia dos fatos não. No estacionamento, onde a gente trabalhava no estacionamento da MRV, que a gente guardava carro, carro que ia na Santarena, sim. Certo. No estacionamento, então, que a senhora cuidava de carro junto com ele, era no Santarena. Não era assim direto para Santarena, mas os carros que iam para Santarena. Para frequentar a Santarena. A gente cuidava dos carros no estacionamento da MRV e os carros da rua. Certo. Então tá, e o que a senhora pode dizer? O que acontecia lá quando... Ele e o Valdivino, assim, discutia... Ele quem? O Lucas. Esse Lucas ou a vítima que faleceu? A vítima que faleceu. Tá bom. Ele discutia muito,
E daí, quando o Valdivino não estava lá, ele ia lá quando eu estava sozinho dele e mais os 2 amigos dele, que eu não sei quem é, querendo dinheiro, aproveitava o momento que eu não estava com o pai dele, nem com o meu filho lá, ameaçando que estava armado, querendo que eu passasse o dinheiro do estacionamento para ele. E daí ele dava uma erguida na roupa, era somente isso que acontecia. E como erguia na roupa de jeito? Erguia a blusa assim, mas se você não vai me dar passar o dinheiro, olha. E eu nem olhava, né? Porque eu tinha medo e continuo tendo medo, né? E a senhora dava dinheiro ou não? Não dava dinheiro, daí ele começava a ficar me xingando, me gritando, daí passava tipo, o carro toda hora, derrapando lá na frente, me xingando, isso que acontecia. E por que ele agia dessa forma? Por que ele achava que tinha direito ao dinheiro lá? É porque ele cuidava de carro lá na rua com o meu ex-marido, com o pai do Lucas. Certo. E daí os dois cuidavam junto, então? Olha, eu não sei te dizer se eles cuidavam junto, mas de vez em quando o Lucas aparecia lá e cuidava de carro. Cuidava de carro bem lá em cima, tinha um morro de grama, assim, e daí ele ponhava carro lá. Certo. Mas a frequência mesmo ali, né, o ponto, vou colocar assim, quem cuidava era o Valdivino. Sim, Valdivino. Era eu e Valdivino. E meu filho, Lucas. Certo. E nessas vezes que ele aparecia lá, esse Elton Lucas aparecia lá, ele aparentava que usava droga, feito uso de bebida alcoólica, algum tipo de... alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, todos os momentos que ele aparecia lá, ele estava drogado, sim, e bêbado, sim. Tá. E o Valdivino, qual que era a reação dele? Quando eu vi o Valdivino já perto dele, os dois já estavam discutindo por causa de carro. Todos os momentos. Não tinha um momento que os dois não estavam discutindo. E isso daí foi mais ou menos quanto tempo antes do dia aí que o Elton Lucas faleceu? Sempre os dois estavam discutindo. Certo. Mas a pergunta que eu preciso saber, dona Gina, é a seguinte. Quando vocês cuidavam de carros aí, né, perto da Santarena, que ele ia lá, ameaçava, depois de quanto tempo, mais ou menos, o Valdivino se envolveu nessa confusão que resultou na morte do Elton Lucas? Um mês, 2, uma semana? Não, daí eu eu me separei dele, daí eu parei de cuidar de carro. Certo. E a senhora ficou quanto tempo separada dele? Eu? Depois, antes de acontecer isso, Isso. já estava com 4 meses separado dele. Tá. Então, a senhora já estava separada dele, já fazia uns 4 meses quando aconteceu isso, que nós vamos julgar aqui hoje, né? Sim. Tá. Lá no serviço dele do Lava Rápido, a senhora não sabe dizer nada? Não sei. Lá, não sei dizer nada. O Lucas Andrei, como ele é como filho, o que a senhora pode dizer para nós? Um ótimo filho. É casado, tem filhos? Sim, tem 2 filhos. Já foi preso alguma outra vez fora esse processo aqui? Não. 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 Costuma se envolver em confusão? Não. Não? Tá bom, estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Bom dia. A senhora está separada do Valdivino ainda? Sim. Está separada dele. Teve situação em que o Valdivino chegou a agredir a senhora? Sim. Sim? Sim. A senhora chegou a ficar desacordada? Não. Porque tem um boletim de ocorrência aqui que a senhora teria levado um soco nas costas dele, ele foi ameaçou a senhora com faca, a senhora chegou a desacordar e acordar toda ensanguentada? Não fiquei desacordada, fiquei toda ensanguentada, quebrou o meu nariz. Chegou a quebrar o nariz, tá. A senhora tem conhecimento que o seu filho Lucas está sendo processado por violência doméstica? Sim. É a ex-esposa dele ou a atual? É É a ex dele. Sim.
Tá certo. Dona Dinéia, só mais uma coisa. Essa situação que a senhora comentou do Elton Lucas e o Valdivino, deles sempre brigarem por causa de ponto, né? A senhora sabe por que o Valdivino foi até lá, na Higienópolis, discutir com o Elton? Na verdade, o Valdivino, ele começou a cuidar de carro lá no Lava Rápido. O rapaz cedeu para ele. E quem foi lá foi o Lucas, que faleceu. Foi o Lucas que foi lá no lugar? Sim. Não foi o Valdivino, não foi o contrário? Não, o Lucas que faleceu foi lá. O rapaz do Lava Rápido cedeu para o Valdivino cuidar de carro lá. É que o rapaz do Lava Rápido acabou de sair daqui falando que o Valdivino foi lá para... Ele deu um emprego para o Valdivino limpar os carros e dormir só lá no Lava Rápido. Sim. Não para cuidar de carro. Bom, A senhora ficou sabendo que ele foi lá só para cuidar de carro, é isso? Sim, isso eu fiquei sabendo. A senhora sabia que o Lucas fazia tempo que ficava cuidando do carro lá na frente? Não. Não tinha esse conhecimento? Apareceu, não sabia de nada. Tá certo. Tá bom, só isso, né? Certo, segurança, você tem uma pergunta? Estou satisfeito? Está descansada, pode acompanhar ali já hoje. Lucas, senta para nós aqui agora. Pode puxar bem a cadeira, puxar o microfone, para poder te ouvir. Lucas, seu nome completo? Lucas Andrei Fonseca de Souza. Lucas, então vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas aqui o interrogatório serve para você trazer a sua versão sobre o fato do qual está sendo acusado, sendo que em caso de confissão, a elegante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Lucas, hoje você é casado, solteiro? Sou casado, pai de 2 filhos. 2 filhos. Trabalha do que, Lucas? Sou aplicador de película automotiva, isso filme, residencial automotivo. Certo. Seu endereço completo qualquer? Rua Luiz Gonçalves Matos, 104, bairro Guarulhos, Souza 2. Além desse processo, já teve outro processo? Já teve uma condenação? Teve só uma entrada que a minha ex-mulher, meu primeiro casamento com a mãe do meu primeiro filho mais velho, que ela deu entrada de maneira bem, mas inclusive tem print e tudo, tem conversa que ela falando que ela retirou. Ela fez isso aí porque ela não aceitou o término do nosso relacionamento, ela só queria me complicar para não me ver com outra pessoa, e sem palavras dela. Não teve então condenação? Não teve não. Certo. Lucas, esse processo aqui já é de seu conhecimento? Você está sendo julgado no dia de hoje, né? Seria um processo junto com o seu pai, mas hoje já é só o seu julgamento. E segundo consta, aqui no dia 1º de junho de 2019, por volta das 2 horas da madrugada, ali em via pública, na Avenida Madeônia, Melito, de frente à 550, você teria efetuado o golpe de faca contra o Elton Lucas, e não causar a morte dele. Isso aqui foi por motivo último, razão da disputa ali do local para guarda de carro. E consta aqui também que seria por recurso de controle de defesa da vítima, visto que você estava acompanhado do seu pai, né, 2 pessoas, e mediante o uso que estava com uma faca. Sobre esse dia aqui, o que aconteceu? O que houve, Lucas? Na verdade, no dia 1º de junho de 2019, meu pai tem uma cirurgia na barriga, tem uma hernia. E ele já fez 4 cirurgias nessa barriga dele e até hoje continua aberta e vazando pus e muito sangue. Então, no dia em questão, ele mandou mensagem para mim, falando que não estava se sentindo muito bem. Eu fui lá ficar com ele, dar uma olhada nele. Só que até então, esse lavabo que ele estava lá, era a moradia dele, né? Porque, no caso, ele cuidava lá, ele do lavabo, limpava os carros pro dono lá e dormia de noite, porque nessa época ele separou da minha mãe e ele realmente não tinha onde ficar. E no dia em questão, chegou o Elton Lucas lá com mais 3 amigos dele e cobrando dinheiro. Só eu só entendi, chegou lá no Lava Rápido. No Lava Rápido. Só vou voltar um pouco da história, porque nesse estacionamento do Santarena, quando meu pai era casado com a minha mãe e eu trabalhava lá com eles, desse Elton Lucas tinha um irmão. O irmão dele estava preso, chegou preso várias vezes. Aí ele chegava lá, nisso que a minha mãe citou, querendo dinheiro. Para que ele queria o dinheiro? Ele falava que como ele estava já há um tempo cuidando de carro ali, ele tinha direito à metade do que a gente fizesse ali para ele poder mandar para o irmão dele na cadeia. Sendo que ninguém tinha vínculo nenhum, além do trabalho ali, além da sua diária combinada e tal, porque rua não tem dona, rua é pública.
Então ele sempre queria todo o dinheiro, então para poder mandar as coisas por mão dele na cadeia. A confusão sempre, o motivo foi essa aí. O irmão dele ia preso, ele não tinha de onde tirar dinheiro e ia tentar tirar dinheiro do meu pai, pelo fato deles ter esse vínculo há um certo tempo. E no dia em questão, eu estava lá cuidando do meu pai, caso ele precisasse correr para o médico, alguma coisa. Chegou o Elton Lucas lá, com mais 3 amigos dele. Aparentemente, pela expressão facial dele, pela cor do olho, eles não estavam são, não estavam no seu dia normal e estava bem alterado. A única coisa que saía da boca deles é que se a gente não desse dinheiro para levar a sacola por irmão dele na cadeia, a gente ia pagar com a própria vida. E eu, pelo fato de realmente ter conhecido ele desde pequeno, na rua sem cuidar de carro, o meu intuito aquele dia nunca foi matar ele, tirar a vida dele, jamais. E eu creio que ninguém sai de casa nessa intenção, hoje eu vou tirar uma vida. Eu acho que isso aí não cabe. Ele chegou lá nesse dia, estava bastante alterado. O que eu fiz? Eu chamei ele de canto, tirei ele de perto dos amigos dele e falei, Lucas, vamos conversar, porque a gente se conhece faz tempo. Falei, eu acho que não tem necessidade disso. E ele não teve conversa. Num dia, a todo momento, só que saía da boca dele que ele ia me matar, se eu fosse defender meu pai, eu ia morrer junto com ele. E a confusão era entre ele e meu pai, porque meu pai não queria dar dinheiro para ele. E eu tentando explicar para ele, falando, não é assim, tem gente que tem forma melhor de resolver as coisas e tal. E nisso ele estava com uma mochila nas costas. A todo momento ele ameaçando tirar a mochila das costas. E eu não sabia o que ele tinha dentro da mochila, eu com medo do que podia ser uma arma, alguma coisa. Ele foi e tirou uma faca. Veio me dar a facada no dia da questão na minha audiência de custódia. Eu consegui até mostrar a minha mão que estava cortada, porque ele veio me dar a facada, e eu consegui tomar a faca dele. E acabei fazendo isso com ele por medo, porque quando eu tomei a faca dele, decorrente da emoção ali, do calor do momento, eu não reparei que eu tinha cortado ele, que eu tinha furado ele. Só que quando eu furei ele com a faca dele, ele gritou para os amigos dele que ia correr no carro, pegar uma pistola que estava no carro e ia matar eu e meu pai. Então aí ele virou as costas, saiu correndo. Para mim não tinha acontecido nada, eu tinha só tomado a faca dele, eu olhei, minha mão estava sangrando, porque ele me cortou. E aí eu fui atrás dele e fiz isso aí por medo, porque eu não sabia se ele estava de carro realmente, se tinha alguma coisa no carro ou não. Os amigos dele falando, vai no carro, pega a arma que nós vamos matar eles aqui. Aí ele saiu correndo, eu com medo, achei que ele ia no carro dele e acabei que fiz isso. Você correu atrás dele daí? Corri atrás dele. Quantos golpes você deu nele? Não faço ideia, eu só tenho noção porque eu vi na minha citação que chegou pra mim só. Na citação chegou que foi 7, mas não foi proposital, intencional, nada, foi por medo. Tá, você fala de cirurgia, tal, isso, aquilo, tá? Mas quando você foi ouvir no juízo, você não falou nada disso, de cirurgia e tal, só foi que seu pai estava lá, que você foi lá... Porque eu só estava olhando ele, cuidando dele. Ele estava doente ou não estava? Não, estava sim, inclusive até hoje, a barriga dele não cicatrizou até hoje, está lá para provar. Certo. E tem todos os papéis das entradas que ele deu nos médicos, tudo desde aquela época, questão da cirurgia dele, que sempre abre, ele já fez 4 cirurgias na hernia da barriga e até hoje está do mesmo jeito. Certo. Mas no mês passado você não falou isso, por que você não falou isso? Eu falei, não sei se meu advogado não colocou no papel, mas era o doutor Você foi ouvido perante nós aqui, você não falou isso. Por quê? Eu só relatei que eu fui cuidar dele, né? No caso estava olhando ele, mas é questão de cuidar em geral, só não entrei em detalhe, mas o detalhe que tem de cirurgia para fazer que não fica bom até hoje é esse daí. Tá, você disse que o Elton Lucas tinha uma faca. Ele tirou da bolsa, ele tirou um canivete da bolsa. Eu só vi que eu coloquei a mão na frente, aquele veio me dar no rumo do meu rosto, ele deu uma facada no rumo do meu rosto. Minha reação foi só colocar a minha mão na frente, e até hoje eu tenho a marquinha aqui na minha mão. Tá. Colocar a mão na frente e entrei numa luta corporal que ele fez de fato com ele e consegui tomar a faca dele. Certo. Um desespero para ele não fazer nada comigo. Certo. Então tá certo. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, o senhor chegou a ver o vídeo da Câmara de Segurança da Igreja? Não. Não chegou a ver? Não cheguei a ver. Porque nesse vídeo mostra seu pai Valdivino correndo atrás do Elton Lucas juntamente com o senhor. Inclusive o seu pai está chute alto assim. O senhor disse que ele estava com um problema da caernia, alguma coisa. Como que ele conseguia dar esses chutes desse jeito? Eu também não sei, de repente talvez seja o medo da situação, porque a gente estava em menos pessoas. A gente estava eu e meu pai, estava o Elton Lucas e mais 3 companheiros dele. Então eu acredito que a gente não tinha muita saída, questão dele estar daquele jeito lá, e ele estava ameaçando a gente todo o tempo de tirar a nossa vida. Então não sei se foi por medo dele que aconteceu, que ele teve essa reação. Teve situação também no vídeo que mostra que vocês que chegaram lá com o carro depois. De quem que era aquele carro? Aquele carro era meu. Era seu. Era meu. Tá? Se tinha ocorrido uma discussão anterior, tinha acabado, por que vocês voltaram com o carro lá no lugar? Não, a gente não é que a gente voltou lá, porque desceu um amigo dele lá no estacionamento e falou que ele estava armado lá, que ele ia matar a gente.
Aí meu intuito foi lá conversar com ele para poder cessar essa briga, porque a gente se conhecia há muito tempo, tipo de rua, de cuidar de carro. Então na minha cabeça meu intuito era conversar com ele para poder evitar isso, porque eu não tinha necessidade disso, de entrar Mas por que simplesmente vocês não foram embora? Porque meu pai dormia no Lava Rápido, que é do lado ali. Na verdade, o Lava Rápido é de frente com a 2800, não é do lado da paróquia. É na Genópolis, do outro lado da rua, não é na lateral da paróquia. Então eu tava ali com meu pai, porque era o único lugar que ele tinha pra ele ficar era ali. Então aquela noite eu fui pra mim ficar com ele, entendeu? Eu subia lá pra gente tentar conversar e resolver essa situação de ameaça, ver se ele realmente estava ameaçando ou não. Porque na minha cabeça, pô, a gente já tem um certo tempo de conhecimento, acredito eu que uma conversa seja suficiente pra resolver. E não foi, não sei se ele estava alterado, do que ele estava aquele dia, só que não deu conversa. Inclusive ele chegou até a mencionar o meu filho, que eu só tinha um filho nessa época de 6 meses. E nessa que ele foi tirar a bolsa das costas, ele falou que palavras dele, que ele era o capeta na face da terra, que se eu continuasse ali para defender meu pai, ele ia tirar a vida do meu pai, a minha, e voltava e buscava a minha criança. Que a palavra foi as palavras só da boca dele. Por que ele falou isso aí? A gente sempre se teve, rede social, essas coisas, eu sempre fui de postar foto dos meus filhos e tal, e ele sempre via que eu era muito apegado com meu filho, então ele tomou até essas palavras saiu da boca dele, meu filho que não tinha nada a ver com a história. Ele falou que voltava, que ele era o capitão, que eu voltava e ia buscar até minha criança. Então é uma coisa que já não entra na história, independente da situação ali, você tem alguma desavença com alguém, eu acho que a família da pessoa não se encaixa no meio. Agora me diz uma coisa, no vídeo, depois eu vou mostrar esse vídeo por jurados, corre o seu pai e o senhor só atrás dele, os demais só vão atrás quando vocês começam a esfaquear o Elton. O senhor disse que a briga estava com todo mundo. A briga estava com todo mundo, em frente à Caixa Econômica, estava com todo mundo. Ele fez uma rodinha de gente, que eles estavam em 4 pessoas, ficou um do lado, outro do outro. A minha reação foi só sair do meio da roda deles, tentar tirar o Lucas de perto, o Elton de perto, para a gente poder conversar. Só que eu tirava ele para um lado, eles vinham junto e falavam, não tem conversa, pega eles, vamos pegar eles está tirando, não sei o que. E o Elton, ele chegou a pegar o estilingue e jogar pedra no seu pai, no senhor? A parte do estilingue, eu só vi que ele tirou uma faca e ele me deu uma facada. No rumo do meu rosto, eu nunca vi. E essa faca foi para onde? Essa faca eu não sei se caiu na hora lá, o que aconteceu, eu sei que eu tomei dele essa faca. Foi o senhor que tomou, o senhor não levou nenhuma faca? Não, eu tomei dele essa faca. Inclusive ele até cortou minha mão, mostrei na minha audiência de custódia, quando eu fui. Tá, então quando o senhor tomou essa faca, por que o senhor já não tentou acalmar ele? Já que o senhor estava com a faca? Porque a reação dele, a minha reação foi imediatamente a reação dele, porque quando aconteceu, ele cortou minha mão, sangrou minha mão, não sei se os amigos dele achou que eu tinha cortado ele, se o sangue era dele ou meu, começaram a gritar para ele ir no carro e pegar uma arma. Foi na hora que ele virou as costas e saiu correndo. Na minha cabeça ele estava indo no carro pegar a arma para poder me matar. Os amigos dele falaram, pega a arma do carro, que a arma tá ali, pega lá debaixo do banco, que ela vai matar eles aqui. Ele virou e saiu correndo. A minha reação foi de medo, para não deixar ele chegar no carro dele, jamais foi pensar, vou matar ele. O carro dele estava onde? Eu não vi, é isso que eu tô falando. Os amigos dele só começaram a gritar, vai no carro, pega que tem a arma, tá debaixo do banco. E ele virou para trás, no sentido contrário do que a gente estava, saiu correndo para trás. Eu achei que ele estava indo no carro, mas ele não chegou aí, porque não deu tempo. Tá bom, sem mais. A defesa? Muito obrigado, excelência. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, quem que eram os companheiros que estavam junto com o Lucas lá? Eu não tenho conhecimento se são parentes dele. Eu sei que era tudo companheiro de trabalho, de cuidar de carro também, na mesma região. O Igor, que foi ouvido aqui na primeira fase, o senhor conhece ele? Sim, esse daí é um dos rapazes que a minha mãe citou, que no outro estacionamento lá da Santa Arena, passava armado lá, dizendo que estava armado, levantando a camisa, junto com o Lucas, com o Elton Lucas, querendo dinheiro. E nesse dia que culminou, infelizmente, com a morte do Elton Lucas, ele também estava na briga ou não? Também estava na briga. O que ele fez lá? Ele deu uma tijolada que acertou as costas do meu pai. Tacou um tijolo que estava perto, acertou as costas do meu pai. Certo. O lado rápido onde seu pai está, é do lado da Caixa Econômica? Não, não tem nada a ver, é totalmente sentido contrário. No sentido que não dá acesso nenhum à parte que o Elton Lucas cuidava de carro lá. Fica de frente a 2800 do outro lado da rua, sentido descendo de novo. Certo. Ele fica, mas é na Madre Leônia ou na Higienópolis? Estacionamento? O estacionamento que o Elton Lucas ficava era na Madre Leônia, em frente à Caixa Econômica. O Lava Rápido, que meu pai trabalhava e dormia, é na Avenida Higienópolis, em frente a 2800, sentido contrário. Tá. E a briga se deu em qual desses pontos?
Ele desceu no lava rápido, ameaçando. Foi na hora que a gente tentou subir lá para conversar com ele, né? Para poder cessar a situação, poder acalmar a situação. Entendi. Então foi na Madre Leônia os fatos. Os fatos foi na Madre Leônia, isso. Tá. Bom, você já falou que você foi golpeado também com a faca, né, filho? Sim. Antes disso, antes desses fatos aí, o senhor teve algum problema com o Elton Lucas ou não? Não, nenhum problema. Era só essa desavença dele com meu pai decorrente de trabalho de cuidar de carro. Então o senhor reafirma que foi uma reação de medo. Se ninguém tivesse falado de pegar a arma no carro, o senhor ia deixar ele embora. De medo, eu tinha ido embora. Porque ele falou que o carro estava próximo, que era para pegar, que eles iam me matar e matar meu pai. E mencionou meu filho também nessa conversa dele. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Pode ir. Tá. Lucas, pode sentar lá? Vou tentar ir com o doutor Lei. Aí, antes de começar os debates, vamos fazer aquele intervalo de 5 minutos para a gente ir no banheiro, tomar um cafezinho e já começamos em seguida os debates daí. Pessoal, agora com as oitivas das testemunhas já finalizado, iremos para a fase do debate do Ministério Público. E após o debate do Ministério Público, iremos para o outro vídeo, que é o debate da defesa, e após o debate da defesa, se houver réplica ou tréplica, após também será aos quesitos de votação e aprovação da sentença. Trabalhos, então, passa a palavra ao Ministério Público para a sua manifestação. Bom dia. Eu, de praxe, eu agradeço, né, primeiramente a vocês, né, por estarem aqui hoje, por disponibilizar o tempo de vocês. Né? Então, eu sei como é difícil, como é corrido o nosso dia, né? Quantos compromissos nós temos, ainda mais com esse mundo digital que nós temos mensagens do WhatsApp, vocês vão ficar um bom tempo sem ver nesse momento aqui, e aí depois vocês vão ter que ver e responder, muita coisa de trabalho, né? Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, porque sem a disponibilidade de vocês, nós não conseguimos trabalhar. Por que isso? Porque os crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes que a pessoa tem a intenção de tirar a vida de outra pessoa. Esses crimes só são julgados pelo cidadão. Não é o Dr. Paulo, juiz de carreira, que vai julgar um crime doloso contra a vida. Né? Pela lei brasileira, isso vocês sabem que não é só no Brasil, isso é tradicionalmente no direito. Os crimes de homicídio, de aborto, de infanticídio, são crimes julgados pelo povo. Né? Então, por isso que é necessário convocar os cidadãos que são cidadãos de bem, cidadãos que não têm antecedente criminal, que têm uma vida boa, uma vida exemplar, para virem aqui e dar a voz da sociedade para o caso que nós vamos julgar hoje. Tá? Então, esse é o meu agradecimento. E se vocês forem sorteados para outros júris nesse mês de maio, vocês vão ver a mesma coisa de mim. Então, já vou adiantando, eu sempre repito esse agradecimento, porque eu sei o quanto é importante o trabalho de vocês. Então, vamos direto ao ponto. Eu vou ser muito objetivo para tratar desse caso, que é um caso que não aconteceria se nós não tivéssemos essa prática terrível que incomoda tanta gente, que é a prática dos tais guardadores, coloca muitas aspas aí, de carro. Né? Nós somos praticamente extorquidos muitas vezes ao estacionar o nosso carro num lugar público, como o próprio réu falou aqui, né? A rua não é de ninguém. Não é deles. Nós estacionamos nosso carro em um lugar público e somos praticamente extorquidos. Aí nós temos
que dá dinheiro para o nosso carro não ser riscado, porque a gente volta do compromisso que a gente está, os tais guardadores não estão mais lá, guardando coisa nenhuma. Né? Então, se nós não tivéssemos essa prática, que é uma prática terrível que acontece, esse homicídio não tinha ocorrido. Né? Esse homicídio não tinha ocorrido. Então, começo com essa premissa. Né? Começo com essa premissa que, infelizmente, nós temos essa prática que, por mais que a polícia tente, infelizmente a coisa já está meio que sedimentada. Mas, enfim, o caso de hoje diz respeito a isso. Como, eu vou fazer até uma analogia com o tráfico de drogas, tá? Para vocês verem o quanto eu acho terrível essa prática. Claro que não é a mesma coisa, óbvio. Mas, no tráfico de drogas, nós temos muitos homicídios relacionados à briga com ponto de tráfico. Ah, o dono da biqueira viu que tem outro cara vendendo droga lá na redondeza. Então você vai ter briga, você vai ter enfrentamento entre os dois grupos e que alguém vai acabar morrendo. E isso nós temos direto aqui na nossa vara do júri, homicídios causados por briga por ponto de tráfico de drogas. Hoje nós estamos diante de um caso de um homicídio causado por briga por causa de ponto de cuidador de carro. Vocês ouviram aqui o dono do estacionamento lá da Higienópolis, perto da paróquia São Vicente de Paulo, falando que o Elton Lucas, que é a vítima nesse caso aqui, não é porque ele praticava essa quase uma extorsão, né, que a vida dele não é importante. Toda a vida é importante. Toda a vida é importante. Tá? Mas o próprio dono desse lava-rápido falando que esse Elton Lucas, ele estava há muito tempo já naquela localidade cuidando de carros. Há muito tempo ele ficava lá. Acontece que teve uma situação, e isso eu vou mostrar nos depoimentos tanto do Valdivino, que hoje não está sendo julgado porque ele está no posto de saúde agora, e aí o julgamento dele vai ser em outra data, tanto do Valdivino quanto do Lucas, falando que eles estavam lá, meio que cuidando de carro também, e o Elton Lucas foi lá tirar satisfação. Ou seja, houve uma situação em que o seu Valdivino e o Lucas foram lá na mesma localidade que o Elton Lucas, que é a vítima, estava, com os seus amigos, para pegar dinheiro do povo. Então todos estavam lá e o Lucas, o Elton Lucas, não gostou do Valdivino e do Lucas estarem lá e começaram a discutir. Tiveram uma discussão, logo em seguida, depois dessa discussão, o Valdivino, juntamente com o Lucas, voltam, chegam de carro lá. Vou mostrar o vídeo para vocês, porque é bem clara a situação. Ele só não é tão bom o vídeo no sentido de que ele é um vídeo que pega, de dentro da paróquia São Vicente de Paulo, da parte do estacionamento da São Vicente de Paulo, pega uma parte só da Caixa Econômica, e a briga se dá lá no estacionamento da Caixa Econômica, na esquina da Higienópolis com a Madre Leone. Né? Essa briga se dá lá, mas depois dá para ver claramente tanto o Valdivino quanto o Lucas correndo atrás do Elton Lucas. Correndo atrás do Lucas, esfaqueando o Elton Lucas, que é a vítima de hoje. As cenas são fortes. São cenas brutais. Mas a controvérsia vai entrar aqui. O que aconteceu efetivamente? Né? O Elton Lucas, ele realmente sacou de um canivete para atingir o Lucas, o pai dele, ou não sacou? Segundo uma testemunha que infelizmente não foi localizada para estar aqui hoje, na verdade eu acho que ele foi até intimado, né, o Igor. Foi intimado, mas não veio. Né? Mas nós temos o depoimento dele gravado, eu vou mostrar para vocês, e o Igor, ele fala
Primeiramente, ele fala que foi o Valdivino quem esfaqueou o Elton Lucas. Primeiramente, ele fala que foi o Valdivino. Mas depois do promotor mostrar as imagens para ele, ele realmente fala, não foi o Valdivino, foi o Lucas mesmo que esfaqueou. Tanto é que o próprio Lucas confessa que foi ele quem esfaqueou. O pai dele, o Valdivino, fala, realmente foi o Lucas que esfaqueou, foi o Igor que se confundiu quem teria sido o autor das facadas. Mas o Igor, ele fala algo muito interessante aqui, que eu perguntei para o Lucas hoje, o Lucas negou, mas da outra vez ele confirmou isso, que foi a questão seguinte: a vítima, o Elton Lucas, estava ou não com o canivete? A resposta no processo é não. Por quê? Porque estava com um estilingue. Pasma, ele estava com o estilingue e ele começou a briga dando uma estilingada na cabeça do Valdivino. É isso que a prova diz, é isso que ele falou da outra vez. Deu uma estilingada na cabeça do Valdivino e, segundo o Igor, nós vamos ver aqui, o Valdivino teria sacado o canivete, depois passou para o Lucas, e o Lucas foi e esfaqueou o Elton Lucas. Tá? Então, eu quero que coloque o depoimento do Igor. Nós vamos pular bastante porque eles ficam analisando o vídeo em juízo. Vamos começar. Vamos começar o vídeo dele. Pode soltar. Boa tarde. Qual é o seu nome completo? Igor Roberto Bessão Moreira. O senhor tem algum parentesco com o Valdivino Luiz de Souza e Lucas Andrei Fonseca de Souza? Não. A partir desse momento, o senhor tendo o delegado dizer a verdade, se o senhor mentir, pode responder um processo criminal por crime de falso testemunho. O senhor tem algum parentesco com a vítima? O Elton Lucas? Não. Moreira de Oliveira também não, né? Então, o senhor está ciente, né? Que o senhor deve falar a verdade. Está ciente dos fatos? Sim. Ministério Público. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Sobre esses fatos aqui, que cuidaram na ordem do Elton, o que o senhor pode falar para a gente? O senhor tem conhecimento? Bom, o que eu posso relatar para vocês é que no dia do ocorrido, eu estava voltando do colégio, aí eu passei para tomar uma com meus amigos, aí subindo para minha casa, o falecido me chamou porque... Qual rua que o senhor estava? Eu estava na Magnônia, foi a que você foi lá, ali na frente da paróquia São Vicente de Paulo. Eu estava ali, indo para minha casa, aí o falecido me chamou assim e falou, esse aqui quer brigar comigo por causa de ponto. Falei, porque não tem nada a ver com isso. Esse aqui quem? O Luciano, o que morreu. Luciano, eu acho. O que morreu. Luciano? Quem morreu se chama Elton Lucas. Lucas. Tá, então que esse aqui quer brigar comigo. Quem que é esse aqui? O Valdivino. Aí eu falei, não mexe com isso, mano, não se mexe com isso. Sai daí, deixa o cara resolver tudo que é. Tá, mas esse Valdivino tava por ali? Tava. Tava perto? Tava querendo tomar o conforto dele. Tá, mas vocês estavam na frente da paróquia? Eu tava indo pra casa. Tá. E esse Valdivino tava onde? Esse Valdivino tava brigando com o Lucas. Quando o senhor diz Lucas, é o Elton Lucas? Isso. Tá, tudo bem. Mas eu vou perguntar para o senhor de novo. O senhor disse que o senhor estava na frente da paróquia. Isso. O Elton Lucas chegou e falou assim, esse aqui está querendo brigar comigo. Pode vir. Isso. Pode vir, estava junto com ele ali? Tava junto com ele? Sim. Tava próximo. E aí? Aí veio para o vai deles, o Lucas enfrenta ele com um estilingue. Ele falou, não, você vai ver também, você vai ver. Vou te matar aqui mesmo, não sei o quê. Aí ele segura alguns segundos, ele tira da bolsa o estilingue. Fala, não mexe com isso. Aí ele vai, pega o estilingue, pega uma pedra e taca na cabeça. Mas qual a distância que eles estavam? Uma distância assim entre eu e você, assim, mais ou menos, perto. Ele tirou o estilingue? Ele pegou o estilingue, ele chegou próximo dele,
estava atrás de um carro, não se esqueceu o carro, ele foi, pegou o estilingue dentro da bolsa, pegou uma pedra, colocou no estilingue, chegou próximo dele, mais ou menos eu e você aqui, e deu uma estilingada, e acertou a cabeça dele. Isso vocês estavam onde? Isso eu tava lá vendo, tipo, eu tava lá vendo a cena. Na frente da paróquia? Na frente da paróquia. Não estava do outro lado da rua? Hã? Não estava do outro lado da rua? Não, tava ali só olhando só. Aí. Eles também estavam ali junto com você, do mesmo lado ou estavam do outro lado? Do outro lado da rua. Eles estavam lá do outro lado da rua. Estavam perto da caixa? É, isso. Ali? É. Tá, e aí? Aí na primeira xingada que ele deu, ele acertou o carro dele. Carro de quem? Esqueci o nome do Valdivino. Acertou o carro do Valdivino. Valdivino? Isso. Acertou o carro dele, aí ele já ficou bravo. Aí na segunda tentativa ele acertou a cabeça. No que acertou a cabeça com a pedra com o estilingue, o Valdivino sacou a faca e saiu correndo atrás dele. Vou te matar, moleque, vou te matar, volta aqui. O Zé tá mexendo, volta aqui. Aí, nesse instante, o Lucas escorregou. No que ele escorregou, o Valdivino veio e deu facada. Tipo, um monte de facada. Aí depois veio e ameaçou eu. Porque eu estava de perto. Veio e me ameaçou. Quem foi atrás da gente, quem foi atrás da gente vai morrer. Eu fiquei na minha. Aí depois, alguns instantes depois, chegou a polícia. Aí já parei a polícia, já falei tudo que ocorrido, que tinha acontecido. Aí chegou a ambulância. Ô João, o senhor ficou por aí? O senhor não correu? Eu só corri. Ó, agora pega o vídeo. Não tira esse vídeo. Vai ter que tirar, né? Tá, mas coloca o vídeo 17.1 a partir dos 2 minutos. Agora eu vou colocar o vídeo da câmera de segurança, tá? Porque a partir de agora, ele vai começar a analisar o vídeo junto com o promotor. Tá? Então vamos ver o vídeo primeiro, depois a gente volta para o depoimento dele e vamos fazer esse jogo. Deixa eu apagar a luz aqui. Espera um pouco para soltar. Ó, na verdade, as coisas acontecem mais por aqui, tá, gente? O carro vai chegar daqui a pouco, eles vão discutir por aqui. Vai, solta. Tenta aumentar total, né? a tela. Isso. Por aqui. Esse aqui é o carro dos réus. O Lucas está de preto e o Valdivino de branco. Pausa só um pouquinho, João. Volta 5 segundos. Só para vocês analisarem uma situação aqui. O Lucas fala que eles voltam para o local para ele conversar com o réu. Mas quem vai na frente é o Valdivino, né? Que aparentemente vocês vão ver que ele não está com nenhum tipo de problema na barriga, de cirurgia, nada, porque vocês vão ver como ele faz. Pode soltar. Ó, isso que eu estava falando, o problema é que
pega mais estacionamento, aqui não vai pegar o início da discussão. Solta por aqui. Agora começa. Ó. O Valdivino está dando chute. Não volta 20 segundos aí. Vamos lá, de novo. O Lucas está esfaqueando. E o Valdivino dando chute. No momento a vítima já está desfalecida aqui. Agora, João, volta para o outro vídeo. Os jurados conseguiram ver. Se vocês quiserem se aproximar aqui para ver mais uma pequena, podemos repetir também. Vocês que sabem, quem quiser vir mais perto... Fique à vontade. Se quiserem vir, se aproximar, pode aproximar todos aqui assim, né? Que a imagem é ruim, pode se aproximar aqui. Pode chegar mais perto, sem problema. Tá. Vai lá, pode soltar. Mais por aqui eles começam a... Olha lá, tá? Perceba que os outros só vão em cima depois que o Elton Lucas está sendo agredido mesmo. Volta de novo.
tempinho, 20 segundos, por aí. Vamos começar. Aí, tá. Ó, ninguém está indo ainda. Ó, agora que eles vão em cima. Percebe que depois que o Elton Lucas está deitado, ele ainda dá mais facada. Volta de novo, vocês vão ver que a vítima ele sai correndo desde aqui antes deles. Aí os outros alcançam. Volta de novo. Ó, aqui a perna. Ó, quer ver? A vítima vai sair aqui, ó. A vítima. Acho que no final Acho é que melhor. no final, é melhor. Aí a gente... Querem mais uma vez? Ou tá bom? Agora volta no vídeo do Igor lá. A partir dos 9 minutos, João. Boa tarde. Vai, pode soltar. Muito mais ou menos 5 minutos e 50. Dá para ampliar? Olha, 5,50. Você está reconhecendo aí onde que é? Na frente da igreja, né? Ó, lá do outro lado da rua. Você está reconhecendo que está o pó divino ali? Em algum lugar? Onde que está? Você tem que falar mais ou menos onde está na tela. Sim, o microfone está. O carro está mais ou menos aqui. Bem na frente da paróquia. Bem na frente do portão, do outro lado da rua. É aquele que está com a luz acesa? Esse. Ah, pode pausar. Pausa, por favor. Nessa parte é que a hora que o Lucas escreve. Volta um pouquinho, por favor. Você está falando 6 minutos e 4. Isso. Essa hora tudo. Isso, solta. 6 minutos e 3. Peraí, pausa, por favor. Quem que cai ali? Quem cai ali é o Lucas. É o Elton Lucas que cai. Tá. Aí, vem, né? Só um pouquinho. Aí, quem que tá com a camiseta preta e com a camisa clara? É que o senhor disse que foi uma pessoa só que saqueou ele, que estava um monte de gente ali. Volta de novo. Volta mais. Volta. Isso, tá bom. Deixa eu posso. 6 minutos e 5, tá parado. Quem que cai aí? Os 6 e 5. Quem cairia é o Lucas. Então cai em cima com uma camiseta preta. Eu acho que é o filho do Valdivino. O senhor conhece o filho do Valdivino? Não. E aquela pessoa que está chegando atrás? Vou passar mais um pouco. Vai mais um. É o Valdivino, esse aí. Tá com moletom, né? Tá com a blusa? É ele mesmo. Tá vendo que ele bateu na placa? Sim, isso. As duas pessoas continuam ali. Isso. Quem que é aquela pessoa de branco brigando com a
com o outro que estava junto com o filho do Valdivino? O senhor Não conheço. não conhece? Não. O senhor está nessa cena aqui? Não. O senhor aparece aqui? Não. Tem uma pessoa de branco sai correndo, o senhor sabe quem que é? Não. Diz o moleque. É no 6.13. Não, cara, diz o moleque que é primo do Elton Lucas. Diz ele. É o 6. Agora o Lucas cai. Isso. 14. Isso. E aquele de preto que está ali, o senhor sabe o que é? Que mexe com o Lucas no final? Falta um pouco. Falta um pouco. Tem uma pessoa de camiseta preta e uma de calça preta, você está vendo? Tô. Quero que o senhor tente identificar para mim quem que são essas pessoas. A gente está olhando 6:11. Aí eu tenho. Esse que tem o. que está com colete de. É o que estava trabalhando com ele. O senhor sabe o nome dele? Não. Aqui. Aquele carro que a pessoa entrou, o senhor falou que é do Valdivino. Isso. O que entrou no carro para dirigir é o filho dele. No 6:30, mais ou menos. Isso. E o outro que estava do outro lado ali, que deu uma volta no carro, cadê? Entrou no carro agora. Entrou no carro agora era o Valdivino. No 6:42, 43, mais ou menos. O senhor, vamos ver se o senhor aparece. Esse daí está no canteiro central agora, 6 É o amigo do Lucas. Aquele outro que apareceu agora, 6, 7, 4. Ah não, esse aqui sou eu. Quem que é o senhor? Esse aqui. Vai aparecer depois para ajudar. Está olhando 7:13. Isso, eu estou olhando o celular para chamar a ambulância. O senhor está do lado direito da placa, olhando para a tela? Isso, Esse aqui? isso. Está chamando a ambulância. Tá. E esse é a outra pessoa? É o amigo dele. O senhor sabe o nome? Não. Posso continuar? Claro. Senhor, por que no começo ele informou que foi o Valdivino que tinha descido as facadas lá? Mas eu achei que tinha sido ele, entendeu? Eu achei que tinha visto ele dentro da facada. Mas aí depois, quando eu olhei, tipo, eu desvirei assim, eu vi que o Valdivino tinha passado a faca pro filho, assim. Ô, João, pode parar. Por quê? Eu baixei aqui o vídeo no meu notebook. É um pouco mais nítido. Eu vou passar mais perto dos... Alguém quer ver mais, quer ver no computador aqui? De uma maneira mais, se vocês quiserem clicar aqui, aqui é a doutora, é o vídeo, tá? Vamos ver a partir daqui.
uma vez?